Helena, bom dia. Segues com atenção as notícias vindas de Caracas? Sim, até porque, sobretudo, o que me parece estar para mim neste momento em causa é vermos se vamos assistir àquilo que de alguma forma já vimos com Guaidó, não é? Que era Presidente da Assembleia Nacional, tentou também de alguma forma afirmar-se e acabou a fugir da Venezuela. Ele, aliás, saiu da Venezuela para a Colômbia e depois acabou a ter de sair da Colômbia para os Estados Unidos, porque ao haver uma alteração de quem governa na Colômbia, acabou a ser também perseguido pelo novo governo da Colômbia, na medida em que a Colômbia passou a ter um regime mais próximo do da Venezuela. Também vimos de alguma forma isto com um outro homem, que é o Leopoldo López, que se destacou, quer ele por ter estado preso, quer também pela atividade da sua mulher, que era, portanto, tinha uma atividade mediática muito importante. Ela vai estar em várias manifestações, isto independentemente depois dos campos políticos destas pessoas, não é? Mas acompanhei com algum interesse e até com alguma apreensão estas manifestações na qual ele esteve preso, o Leopoldo López. Creio que ele hoje está em Madrid. Aliás, em Madrid encontra-se uma parte significativa de nomes que foram aparecendo na oposição venezuelana e depois eles acabam geralmente por ter processos ou de prisão, ou de banimento, ou de processos de investigação por corrupção e outros. Quando são figuras de primeiro plano, o nome, acabam geralmente a sair do país, outros acabaram, estão desaparecidos, presos. Agora, e portanto, neste momento, o que para mim está em cima da mesa é ver se vamos voltar a ver o mesmo filme, ou seja, há alguma contestação ou uma grande contestação, já com internacionalização dessa contestação. Nós esta vez tivemos manifestações com algum significado em algumas cidades do mundo. 350 cidades do mundo este fim de semana. Sim, umas com mais presença, outras com menos presença. Claro, a manifestação da Madeira é uma coisa mais simbólica. Se passarmos para Madrid já não é assim tão simbólico. É claro que à escala da Madeira podemos dizer que pode ser significativo. De qualquer modo, é preciso que se entenda que Portugal tem uma comunidade imigrante importante na Venezuela, é uma comunidade antiga, que foi depois reforçada nos anos 70, porque várias pessoas que saíram de Angola, por exemplo, em 75, muitos já não vêm para a então metrópole, seguem diretamente ou para a África do Sul e da África do Sul para a Venezuela, ou Portugal teve mesmo um programa de auxílio a portugueses patrocinado pelo Estado da Venezuela. Muitas vezes eram pessoas com formação e prática na área da agricultura praticada em grande extensão, como acontecia em Angola e Moçambique, mas não só, e houve esse programa, e é curioso vendo as imagens no arquivo RTP, que era a única televisão que então existia em Portugal, como nós falávamos da Venezuela como um país muito rico, estável, e aquelas pessoas, coitadas, estavam a fugir do horror e portanto, iam para a Venezuela. É curioso, quando, aliás, se viaja na zona de Portugal, naquela zona de Aveiro, nós vamos encontrar várias casas de imigrantes portugueses que estiveram na Venezuela, regressaram ou fizeram cá a sua casa. Há algumas têm depois... havia até... Eu lembro-me de um artigo sobre... Aveiro tem pastelarias fabulosas, não é? E tem uma doçaria extraordinária. Então lembro-me perfeitamente de um artigo onde se criticava, isto já há muitos anos, o mau gosto dos imigrantes portugueses que estavam a vir da Venezuela e, claro, que optavam por elementos decorativos mais característicos e, de alguma forma, característicos também das pastelarias, do que seriam as pastelarias na Venezuela, e que estaria ali a pôr em causa a arte nova
de Aveiro, não é? Mas sim, vários voltaram, tinham feito pastelarias, vão trabalhar nas áreas da panificação também aqui, e na zona de Aveiro há até uma vivenda, não sei se ainda mantém ou não, aquele painel com o Simão Bolívar. Portanto, muito esta memória de quem esteve na Venezuela, onde trabalharam muito, como é muito característico, e também foi característico no Brasil, nas áreas da panificação, dos supermercados. Aliás, houve uma altura em que até ainda no tempo do Chávez, não é? Tivemos aqui algumas notícias de alguma pressão que estava a ser exercida sobre os tais supermercados portugueses na Venezuela para que eles enchessem as prateleiras. Vejo o Ricardo ali a... E controlassem preços. E controlassem preços, o que é sempre uma coisa que afeta bastante as margens e o lucro e a sobrevivência desses estabelecimentos de distribuição. E a longo prazo, a atividade em si, não é? Exatamente. Teve lá para ser sempre o princípio. E eram acusados de assambarcamentos, e de mercado negro e de um conjunto de coisas que é muito permeável a isso. Muito acusados de assambarcamento, exatamente. Era o tempo em que nós tínhamos aquelas reportagens sobre o papel higiênico, faltava na Venezuela, as fotografias das prateleiras vazias, e para já, e portanto respondendo à tua pergunta, a minha curiosidade passa muito por perceber o que é que vai acontecer. Se desta vez vamos assistir ao mesmo que vimos com Guaidó, à criação destas figuras, mas depois acabam por ter de sair da Venezuela até para poderem, de facto, sobreviver, não é? Portanto, em alguns casos é mesmo isso que está em causa. Depois temos uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu faço a mim mesma há muitos anos, e que é, em geral, estes líderes que aparecem, estes líderes muito populistas, com alguma veia autoritária, estou a falar do início, não é? Não estou a falar do meio nem do fim, estou a falar do início, acabam por ser muito insensados inicialmente, se tiverem um discurso que se enquadra naquilo que é uma área de pensamento mais vista aqui na Europa, nos Estados Unidos, como no progressismo, se dizendo 2 ou 3 vezes a palavra igualdade, redistribuição, ajuda aos pobres. Nós vamos encontrar, o Chávez chegou ao poder em 1999, já tinha tido uma vida golpista anterior, mas que por acaso agora pode ficar para trás e arrumada. Ele morre em 2013 e pelo meio, por exemplo, nós vemos a Venezuela, o Chávez a receber vários prémios internacionais. Nós temos em Portugal várias pracetas Hugo Chávez, mas, por exemplo, já com o Maduro em 2015, a FAO vai dar um prémio por redução da fome, não é? À Venezuela, o que já era em 2015 muito ir contra aquilo que se ia sabendo, mas é muito, e aí nós depois temos sempre agora, neste momento, a ideia de que isso é uma coisa daquelas estruturas dinossáuricas como o Partido Comunista Português. Não é apenas dessas estruturas, é muito dessas estruturas, mas durante muito tempo foi muito transversal. Nós mesmos vimos durante os governos de Sócrates, até porque depois estes regimes têm debilidades e acabam muitas vezes a tornar-se parceiros de negócios improváveis, e não estou a referir-me tanto aos computadores Magalhães ou à questão do pernil, de modo algum. Estou, por exemplo, a referir-me a umas... tenho receio de estar a dizer mal o nome técnico e, portanto, vou dizer embarcações, que tinham sido encomendadas pelo Governo Regional dos Açores para fazer umas travessias entre as ilhas nos Açores, Mar dos Açores. Depois, penso que isto metia ainda os então estatais estaleiros de Viana. Depois, o Governo dos Açores considerou que aquelas embarcações não eram adequadas àquilo que se pretendia e acabaram a ser despachadas para a Venezuela, onde as características de mar não eram as mesmas
do que aquelas para as quais elas tinham sido encomendadas nos Açores, e depois andámos ali montes de tempo entre paga, não paga. E lembro-me de uma expressão do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, do governo de Sócrates, que diz que tínhamos de perceber que era diplomacias mais ou menos exóticas, isto referindo-se à Venezuela. O problema é quando passamos do exotismo para a tirania, e é isso que estaremos a assistir neste momento. E, como te digo, pois tenho dúvidas sobre o que é que poderá acontecer. Agora, o que já está a acontecer é uma fratura na América Latina, Caribe. No seguinte, a maior parte, nós temos países com regimes, isto agora depois aqui é sempre tudo mais difícil de explicar, porque as coisas nem sempre se arrumam desta forma. Pronto, mas se quisermos dizer, o Panamá, a Argentina, o Uruguai, o El Salvador, o Paraguai e o Equador têm regimes de direita, centro-direita, que podem chegar até ao Milei na Argentina, que teremos mais dificuldade em classificar. Depois temos regimes mais de centro-esquerda, depois temos aquelas ditaduras que se sabe, como é o caso de Cuba, as Honduras, a Nicarágua, e é claro que aí vamos encontrar mesmo, portanto, um apoio declarado à Venezuela, aliás, porque de alguma forma nós temos aqui regimes, como é o caso de Cuba, que recebeu e recebe ainda dinheiro da Venezuela, portanto, e durante muito tempo Cuba, como sabem, foi mantida pela União Soviética, depois agora por outros países, e o que é interessante, quer dizer, interessante do ponto de vista político e da análise política, é vermos as divisões que se estão a criar nas áreas, isto, do meu ponto de vista, nas áreas que nós poderemos designar com alguma latitude no chamado centro-esquerda. Ou na esquerda. Nós, por exemplo, vemos uma esquerda que aqui associamos até uma certa... Em alguns casos ele é apresentado como comunista, não creio que corresponda exatamente à realidade, mas como tal, portanto, uma esquerda mais à esquerda, o Gabriel Boric do Chile, que, por exemplo, não reconhece as eleições de Maduro. Não reconhece, por isso simplesmente. Depois vemos na Colômbia o Gustavo Petro, que para nós aqui será mais de centro-esquerda, a pedir... Sim. Agora, não, na altura sim. começou... É um ex-guerrilheiro da agora FARC. Eles vão endireitando. Sim, vai endireitando. A pedir novas eleições. Vemos um país que eu acho que está numa situação politicamente interessante, mas internamente complicada, que é o Brasil, em que parece que há ali um delay entre o que defende o presidente Lula, muito mais próximo de Maduro, do que propriamente o Brasil e a sua diplomacia. A diplomacia no Brasil é um caso muito sério, é uma diplomacia muito profissional, com um grande peso histórico. Eles negociam, por exemplo, tudo o que é coisas de tratados comerciais, por exemplo, com Bruxelas, não há ali qualquer samba. É mesmo tudo muito profissional e, portanto, a diplomacia brasileira, de modo algum, os presidentes mudam, mas aquilo é um peso muito pesado, estão claramente num outro registro em relação ao seu presidente. E, portanto, vamos ver o presidente... Mas oficialmente o Brasil ainda não reconheceu os resultados. Não, mas o presidente Lula veio falar de que queria novas eleições, enfim, mas o Brasil há neste momento ali uma situação em que o presidente não está propriamente acompanhado pela diplomacia. Um caso até porque se precipita bastante. Lula precipita-se muito. Consoante as horas do dia, consoante, não é? Sim, vai falando depressa demais. Sim, há governantes que mudam muito o seu registro consoante a hora do dia que falam. É uma coisa curiosa. A mim também me acontece isso, mas é com o pequeno almoço, é com o café. O café. Portanto, depois temos aqui o México, que está em passagem, não é? Exatamente. E houve até uma conferência de imprensa complicada, porque a Presidente também terá ou não sugerido que houvesse novas eleições e, portanto, há aqui, depois vieram desmentir que não era bem isso, portanto, vemos aqui essas dificuldades. E depois nós temos países que estão em situações complicadas, não é? Nós vimos até, por exemplo, uma oferta penso que é do Panamá, que ofereceu asilo a Maduro,
ofereceu-se para dar o Panamá, que terá um regime de direita, centro-direita, ou por assim dizer, que ofereceu um asilo a Maduro para permitir uma transição política na Venezuela. Depois temos, porque, por outro lado, a Venezuela também não é um vizinho fácil, porque temos aqui, por exemplo, a disputa em torno de Essequibo, Essequibo, sim. Essequibo, o que leva a que haja aqui uma parte de silêncio por parte da Guiana. Portanto, não estamos aqui em monobloco, mesmo e sobretudo dentro dos governos de esquerda. E isso, desta vez, é como se não se pudesse invocar os Estados Unidos. Ou seja, as coisas tornam-se mais simples quando se pode dizer e culpar o grande irmão do Norte, não é? Mas desta vez aqui vemos este continente a ter de ser capaz ou a procurar de alguma forma resolver este problema da Venezuela, que não é apenas a questão de estar a afirmar-se como uma ditadura, as perseguições, a situação na Venezuela tem gerado fenómenos, ou tem exponenciado fenómenos que a América Latina ou que alguns destes países não estavam habituados a ter de lidar. Por exemplo, a questão de vagas de refugiados / migrantes. O Brasil, por exemplo, confronta-se com isso. E é muito diferente perorar só como se devem acolher migrantes e refugiados quando não se recebem, do que, como aconteceu agora. Por exemplo, o Brasil tem um problema com as suas estatísticas de saúde. O facto de muitas mulheres irem da Venezuela ter os seus partos ao Brasil, porque não têm acompanhamento médico na Venezuela, degradou aquilo que são as estatísticas de saúde do Brasil. O Brasil, neste momento, tem de lidar com vagas de migrantes, o Brasil e outros países. E depois há também aqui algo que é muito importante e que é uma espécie de elefante no meio da sala de tudo isto e que se resume numa palavra que é narcotráfico. Nós vimos aquilo que foi o combate ao narcotráfico num país como a Colômbia, vemos agora em que na prática depois as guerrilhas elas mesmas estavam transformadas as guerrilhas de direita e de esquerda estavam transformadas em braços armados dos narcotraficantes. Vemos a Venezuela, que é por muitos já explicada como um Estado, como um narco-Estado, e com as ligações de boa parte da nomenclatura militar venezuelana a cartéis de droga. Portanto, quando muitas vezes se fala da possibilidade dos militares apoiarem ou não se porem ao lado de Maduro contra o povo, temos de ter em conta as ligações. Aliás, julgamentos também nos Estados Unidos de alguns militares pelas suas ligações. Nós temos vários destes países, por exemplo, o caso da Nicarágua, que na prática também é um narco-estado, e como a droga, as questões do tráfico vão entrando nos diferentes países, seja através dos problemas mesmo do tráfico, seja através de questões em relação às drogas e produção, que colocam questões que, vistas daqui da Europa, podem parecer, usando a expressão de Luís Amado, mais ou menos exóticas, mas no local acabam por subverter todo o cotidiano. E sem se perceber, nós tendemos a ver tudo sempre numa perspectiva direita, esquerda, mas não é tão só e tão apenas isso que está a acontecer ali naqueles países e, neste caso em concreto, na Venezuela. Eu creio